Oi, crianças, tudo bem, galera? Vamos iniciar nossa aula de história. Pega sua apostila na página 30. Vamos dar continuidade à unidade 8, tá bom? Lazer e cultura nas cidades. Fazem parte dos costumes humanos o desenvolvimento de hábitos festivos, as brincadeiras, as atividades de lazer e os produtos artísticos, como já estudamos, né, nas unidades anteriores. Nas cidades, pessoal, no período colonial, isso também acontecia. Então, não é uma prática de agora, né? Já é um costume desde o período da colonização. Apesar das terríveis condições que a escravidão impunha para as pessoas escravizadas, os africanos que foram trazidos para trabalhar no Brasil, eles também desenvolveram diversas manifestações artísticas, né? Onde eles podiam se encontrar, aonde eles podiam se divertir, de modo a tentar tornar aquela vida sofrida um pouco mais tranquila. Essas manifestações são muito importantes para a cultura do nosso povo. Alguns lugares das cidades brasileiras na atualidade, elas carregam a memória desses atos de lazer, como por exemplo aqui na nossa apostila, está apresentado na imagem aqui do lado, o local apresentado que traz essa memória, uma grande contribuição para a nossa história, é chamado Pedra do Sal, que se localiza na região portuária do Rio de Janeiro. Olha o local aqui, ó. Essa foto foi tirada em 2015. Nesse local, então, o que acontecia? Nesse local, na época da colonização, homens e mulheres escravizados, eles se encontravam para festejar, dançar e cantar as músicas. Muitos historiadores, tamanha contribuição, né? Muitos historiadores apontam em seus estudos que esse local aqui, chamado Pedra do Sal, é um dos lugares onde teria nascido um ritmo mais importante da nossa cultura, que é o samba. Depois do fim da escravidão, este local, chamado Pedra do Sol, ele continuou sendo local de encontro, né, das pessoas negras que moravam na cidade. E lá, grandes nomes do samba também fizeram composições importantes. Cantaram e se divertiram e alegraram a região. Assim, esse local que antigamente era um local de lazer dos escravos, hoje ele permanece importante para a nossa cultura, sendo tombado como patrimônio histórico e cultural brasileiro. Então aí nós retomamos o conceito também de patrimônio, né? Por quê? Porque ele preserva, porque ele é mantido assim até hoje, além da população continuar realizando a prática de ficar lá junto, cantar, enfim, ele reserva histórias do tempo da colonização, do tempo de história do nosso Brasil. Na mesma página, vocês têm a seção Jogo Rápido para realizar terceiro ano. Então, olha só, você conhece algum lugar de lazer que existe há alguns anos? Pode ser um parque, uma praça. Então, vocês vão conversar com os seus familiares. Por quê? Porque eles têm informações, né, de conhecimentos mais antigamente, algumas práticas para se divertir que ainda existem. Então, vocês vão conversar com eles, tá bom? E anotar aqui as informações a partilha de vocês. Continuando no assunto, artistas negros na cultura brasileira. Então, diversos artistas negros ajudaram a construir a vida cultural das cidades de antigamente. Vamos conhecer um artista que habitava a região que hoje conhecemos como o estado de Minas Gerais. Em Minas Gerais, a produção artística e cultural sempre foi intensa. Muitos escravos ou descendentes de escravos se tornaram artistas. Eles eram músicos, entalhadores, construtores, escultores e etc. Podemos destacar o Aleijadinho, né? Ou o nome dele, Antônio Francisco Lisboa, que foi um dos artistas que se tornou bastante conhecido e tiveram muito de suas obras preservadas. Muitas obras de Aleijadinho de grande valor, né, principalmente patrimonial, são encontradas em Minas. Esse artista ele nasceu na cidade mineira de Vila Rica, atualmente que é chamada de Ouro Preto, e era filho de um arquiteto português e de uma escrava africana. Aleijadinho, ele era escultor, entalhador, que trabalha em madeira, né, talhando madeira, e arquiteto.
Nos dias de hoje, ainda é possível conhecer obras de sua autoria que ornamentam várias igrejas de Minas Gerais, em cidades como Ouro Preto, Sabará, Congonhas e São João del Rei. Então, olha que lindo aqui alguns dos trabalhos apresentados, né, de todo o trabalho desenvolvido por Aleijadinho. Olhem a riqueza de detalhes, né, que trabalho muito lindo. Muitas das obras de Aleijadinho estão no Museu do Aleijadinho em Ouro Preto, cidade histórica que tem diversas construções em diversos lugares da memória, da cultura e da história brasileira. A cidade de Ouro Preto, assim como as obras do mestre Aleijadinho, atrai muitos e muitos turistas que nas férias e nos finais de semana eles buscam conhecer mais sobre a sociedade de antigamente e sobre os locais que sobreviveram ao passar dos anos e permaneceram para nos contar parte da nossa história. Que lindo, né, pessoal? Aqui então são as obras da Aleijadinho, como a Rê falou para vocês, e aqui um pouco das construções, né? Uma visão, parte histórica da cidade. Observando essa imagem, olha como é preservado, né? Ela é preservada até hoje, as construções, as características da história passada. Muito interessante e, por fim, um trabalho muito lindo. Esse livro sugerido na seção Curioso é muito interessante, crianças, para vocês lerem. Crianças famosas, Aleijadinho. E você vai poder ter um pouquinho mais de conhecimento sobre esse fabuloso artista e suas obras, tá bom? Na página 32, vocês vão realizar, a sessão agora é com vocês, é uma pesquisa que vai falar sobre profissões, tá bom? Então, você vai fazer o quê? Você vai entrevistar uma pessoa, um familiar, tá bom? Do seu núcleo, né, familiar. E perguntar a questão se ele exerce alguma atividade, tá bom? Que tipo de serviço. Não se esqueça de colocar o nome do entrevistado. Tia Rê, eu não tenho ninguém em casa para entrevistar. Pode fazer a sua pesquisa em sites ou revista. Muitos sites trazem relatos, né, desses profissionais mais conhecidos de antigamente, tá bom? Lembrando que quando você estiver fazendo a navegação, você tem que estar sobre a supervisão de um adulto em casa. Tá bom, pessoal? Então, capriche, tia Rê, aonde eu vou registrar? Você vai registrar na sequência da página nessa linha. É muito importante que você anote a sua fonte de pesquisa. Qual o endereço? Com quem você falou? Foi uma entrevista oral? Coloque o nome do seu entrevistado, tá bom? Aí eu procurei pelos sites, eu fiz uma pesquisa virtual. Você tem que informar os sites de pesquisa também. E essa tarefa tem que ser enviada para a professora. Faz uma foto da atividade e manda para a tia Rê no zap da escola, tá bom, crianças? Boa aula para vocês, ótima pesquisa!